Boa Depende noite. do alto. Boa noite. Vamos começar a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, iniciamos agora, Senhor, mais uma meditação na Tua Palavra, começando, meu Pai, um novo livro, o Evangelho de João, que traz, meu Pai, riquíssimas palavras, riquíssimos ensinamentos, Senhor. Então, abre o nosso entendimento, nos usa, meu Pai, nos faz compreender a Tua vontade e, acima de tudo, meu Pai, nos dá disposição para viver essa palavra, esse ensinamento, e também, meu Pai, ser fonte para transmitir a outros também, Senhor. Aqui nós estamos, meu Pai, que todos possam compartilhar, Senhor, o que Teu Espírito vai falar com cada uma de nós, porque a Tua palavra é viva, o tempo nada para. Então, meu Pai, nos usa agora, para que com essa palavra, através dessa palavra, a gente possa ser edificada e ajudar outros também a se edificar. Amém. Graças a Deus. Então, vamos começar. Antes de entrar propriamente no texto, eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouquinho e trazer algumas coisas históricas, o que os estudiosos falam da questão do Evangelho. Nós temos que o Evangelho, né, ele é composto de o livro do Novo Testamento, ele tem 4 evangelhos, o de Mateus, de Marcos, de Lucas e tem o de João. Os estudiosos, eles chamam os 3 primeiros evangelhos, de Mateus, de Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos. Chamam esse termo, usam essa palavra, por eles 3 apresentarem características muito comuns, conteúdos que são vistos em um, também estão presentes em outro. Tem estudiosos que acreditam que o livro de Marcos foi o primeiro, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e que ele foi base para os demais, tanto de Mateus quanto de Lucas. Mas tudo assim, sem uma certa comprovação, nem unanimidade nessa linha. Mas eu achei muito interessante. E vem o livro de João, que é um evangelho diferente, diferenciado, que muitos caracterizam como universal, porque ele fala para todos, porque para os estudiosos eles apontam que o exemplo do livro de Marcos, ele estava muito direcionado para os romanos, apresentando o Senhor como um servo, né? O livro de Mateus direcionado para os judeus e apresenta o Senhor Jesus como o rei dos judeus. E o livro de Lucas direcionado para os gregos e que apontava Jesus como homem, apresentava a humanidade, apresentava a preocupação do Senhor Jesus com o próximo, a preocupação da espiritualidade, da oração e da comunhão com Deus. E vem o livro de João, que traz uma afirmação forte, uma afirmação logo aqui no primeiro verso que nós vamos ver impactante para aquela época, para a gente agora que já tem as demais palavras, que consegue compreender muito, mas com certeza naquele período foi impactante, que é o Senhor Jesus como Filho de Deus e como presente antes da criação de tudo. E é interessante porque nós começamos a nossa meditação anterior foi no livro de Gênesis, e nós temos o privilégio agora, totalmente guiada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso, de começar com o Evangelho de João, que tem dá para você fazer um paralelo com o que nós estudamos em Gênesis. Então, deixa eu ver se eu quero falar mais algo. Bem, o autor desse livro, né? Como nós vimos também lá em Gênesis, há um questionamento se Moisés era o autor de Gênesis, ou se existiam mais de outros autores, né? Sabemos que o Espírito Santo guia a palavra e ele que realmente é o autor e nós somos instrumentos, os discípulos todos foram instrumentos do Espírito Santo, mas há esse questionamento, se esse livro foi escrito por João, o apóstolo, ou sobre algum outro discípulo do próprio João, e muitos acreditam que sim, que foi João, o apóstolo de Cristo, filho de Zebedeu. E eu trago também essa afirmação, creio que seja dessa forma também. E se alguém quiser complementar, trazer mais alguma coisa antes de começarmos a palavra, alguma coisa que tenha pesquisado a respeito do livro, ou de algo que seja interessante para a gente discutir antes de chegar na palavra, fique à vontade. Eu posso? Por favor.
Tem um cristão da época chamado Clemente de Alexandria, que ele chega a fazer o seguinte comentário, eu anotei. Por último de todos, João, percebendo que os fatos externos já tinham sido estabelecidos, entre parênteses, né? Os demais evangelhos já tinham descrito muito a respeito do Senhor Jesus em termos de atos, né, de práticas, de ações, de milagres. E aí vem João com uma outra estratégia, né? Então ele fala: já tinham sido estabelecidos os fatos externos, João compôs um evangelho espiritual. A forma até como é visto o evangelho do João é uma forma completamente diferenciada mesmo. É um evangelho diferenciado. A gente vai ver ao longo do texto. Ele não se preocupa muito em narrar milagres. Ele não está muito preocupado com isso. Ele está mais preocupado em revelar o caráter divino do Senhor Jesus, de mostrar ele como, de fato, um Deus. Como a Milene comentou aí, né, que a gente vai começar vendo o livro como se fosse o início de Gênesis também, poucos versículos, mas extremamente profundos, né? De forma até que eu acho que Gênesis e Hebreus, eles ajudam até a compreender melhor o que vai ser dito por João, porque João ele já parte para uma outra linha, ele parte para os fundamentos mesmo do cristianismo. E ele vai querer mostrar para os seus leitores que não há mais necessidade de templo, porque o templo é Jesus. Quando ele escreve esse livro, ele está escrevendo em Efésio, para todo mundo. Por isso, como ela falou, é um livro universal. Era para gregos, romanos e tudo mais. Não era um livro específico para judeus. Por isso, a linguagem é muito aberta para todos. Ele vai se fazer entender para todos. E quando ele faz esse tipo, quando ele escreve esse livro, o templo, inclusive, já tinha sido destruído. Anos se passaram da morte do Senhor Jesus. Então, ele tem muita tranquilidade, né? Muita, como a gente poderia dizer, muito conforto em revelar Deus, em comparar Deus com o próprio Senhor Jesus. Revelar Deus em Jesus e comparar Jesus com o próprio Deus, né? O que lembra que foi um dos motivos por que Jesus Cristo foi morto, porque ele disse ser filho de Deus. Então, usaram isso como uma acusação de blasfêmia. Pois bem, vem João e ele já faz justamente o contrário. Ele afirma categoricamente que é um fato. Ele não foge, ele não se esquiva, tá? Ele vai corroborar com esse entendimento, tá certo? O foco principal dele, de fato, mostrar que tudo começa com o Senhor Jesus e termina com quem? Quem acertar, dá uma bala. Tudo começa com o Senhor Jesus e depois termina. Termina com o Senhor Jesus, ele é o alfa e o ômega. Não. Começa com Jesus e termina com Jesus. Não. Ele é o alfa e o ômega. Não. Não? Não. No livro que ele vai querer defender não é isso. Fala, Adriana. O Espírito Santo. Quase, chegou perto. Mais alguém? Termina com a igreja. Então, Jesus vem, começa o trabalho e passa a bola para a igreja, tá? Então, ele vai deixar isso claro também, né? A gente vai meditar aí, vamos chegar a essas conclusões, tá certo? Então, bom, só para caracterizar melhor, João, ele foi, como ela falou aí, filho do Zebedeu, beleza? Ele era primo do Senhor Jesus, tá certo? E provavelmente
tinha algum grau de parentesco, ou pelo menos uma aproximação muito grande com o próprio Caifás, que na época era sumo sacerdote. A gente vai ver João citando essa situação, esse momento em que o Senhor Jesus está indo junto com o próprio João até o templo para falar com o sacerdote. Não era todo mundo que tinha acesso assim fácil, entendeu? Para ele destacar essa coisa, que vai passar até meio batido, se a gente não parar para perceber as linhazinhas, passa batido esse fato. Mas ele vai ter um encontro com o sumo sacerdote e ele leva o Senhor Jesus até ele. Então, ele tinha uma aproximação. A família dele era uma família abastada, entendeu? Apesar do pai ser pescador, a gente vai perceber que ele também tinha empregados, não trabalhava só para ele ainda tinha empregados, então, como se fosse um empreendedor. E a mãe dele sustentava o ministério do Senhor Jesus, de modo a dizer que ela tinha dinheiro para investir, né, no evangelho. Então, eles tinham uma vida confortável. Provavelmente, o João, ele tinha algo, entendeu, de levita, provavelmente, porque ele, no futuro, é quem vai receber a revelação do Apocalipse. E na revelação do Apocalipse, ele vai entrar no tabernáculo dos céus. E a gente já sabe que quem entra no tabernáculo são os levitas, não é isso? Aqui na terra. Então, no futuro, a gente vai observar isso e existe essa chance de ele, na verdade, estaria sendo preparado para, inclusive, ser um sacerdote. Bom, como Jesus chega antes, o templo é destruído e todo aquele sistema religioso vai ser também destruído, né? Ele vai assumir o caráter de um evangelista, ele vai entender a necessidade da igreja, e aí ele vai reportar justamente essas situações, né? Essa defesa de que o Senhor Jesus, ele é o templo e é ele quem deve ser adorado, tá bom? Ele vai mostrar isso com muita inteligência. E se a gente não for usar as nossas capacidades mentais para tentar extrair isso, se a gente simplesmente ler o texto e passar batido, se a gente não for a fundo, a gente vai perder a riqueza que é o livro de João. Tá bom? Então, é contigo, Milene. Então, vamos começar no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, foi aquilo que eu falei, logo aqui de cara no primeiro verso, a gente já vê uma semelhança, né, com o início do verso de Gênesis, em que Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, a gente percebe que o Verbo, que nós sabemos que é o Senhor Jesus, estava no princípio. E, além de estar no princípio, ele estava com Deus, que já caracteriza uma aproximação, uma união, uma intimidade entre o Verbo, que é o Senhor Jesus, e o Deus. E que esse Verbo, o Senhor Jesus, era Deus. E, com certeza, isso deve ter sido muito impactante naquele período, mas a gente consegue agora, com tudo, com a meditação e com a dedicação ao aprendizado da palavra de Deus, a gente percebe essa trindade que é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e de cara João já começa com essa afirmação, já nos ensina isso. E vamos. Ele estava no princípio com Deus. Já mostra ali a união do Pai e do Filho. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, para mim, fica muito claro que o Senhor Jesus é a base de tudo, é a própria vida, é o que gerou tudo. É como eu vi na pesquisa, é o agente da criação. Deus é o Supremo e o Senhor Jesus, intimamente com ele, ligado, conectado como um só, é o agente de toda essa criação, é o que participa ativamente de tudo que hoje nós vemos e que lá de Gênesis nós acompanhamos. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Mais uma vez, reforçando isso. Como ele está falando, a base da vida é o Senhor Jesus. E ele é a própria luz. Se a gente for para Gênesis, nós vemos que existiam as trevas, né? Vamos abrir aqui rapidinho, porque eu fiquei muito interessada nisso, né? Como a gente lê o Gênesis e como a gente consegue ver. Logo no Gênesis, verso 1, capítulo 1, que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E logo aqui na sequência, o Senhor Jesus já é apresentado como a luz. E logo também aqui em Gênesis, no verso 3, haja, Deus diz, haja luz e houve luz. É o próprio Senhor Jesus aqui também retratado nessa luz, e aqui ele é apresentado como a luz dos homens, como também aqui foi a luz que deu vida àquela terra, e Deus viu em Gênesis capítulo 4, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E aqui a continuidade do livro de João, ele segue também nessa mesma linha. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Só que nesse contexto agora, aqui no Gênesis, nós estamos falando da criação, onde tudo se formou, e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Já aqui, nós estamos falando de uma luz que vem à Terra para nos redimir, para redimir os homens, para dar uma chance de salvação, o que os profetas já anunciavam. Ele aqui já é apresentado, ele aqui, o Travou um pouquinho, Milene. Está travada aí um pouquinho. Voltei? Voltou. Volte aí uns 30 segundos também da sua fala que a gente perdeu, ficou travado. Eu estava dizendo que nesse verso 5, quando diz que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam, eu entendo que essas trevas nós estamos falando do pecado que hoje existe, naquele período já existia, que hoje existe aqui na Terra, e que se hoje Jesus veio para resplandecer, para apagar essas trevas, dando uma chance de salvação para a humanidade, de encontro, de reconhecimento do que é Deus e dos planos de Deus, mas que as trevas não compreendem, o pecado não compreende isso, e nós, dominados pelo pecado, também não compreendemos isso. Por isso, foi como eu interpretei aqui nesse verso 5. E diz aqui, né, eu tinha até feito a anotação, que a luz, ele prevalece sobre as trevas. E é uma passagem também que nós temos mais adiante no livro de João, no capítulo 8, que o próprio Senhor Jesus se denomina como eu sou a luz, né? Mas a gente não vai se antecipar, não. Se alguém quiser falar uma coisa do verso, me avisar que eu paro, porque às vezes eu falo mais rápido. Então, alguém quer dizer alguma coisa dessa parte? Eu gostaria de falar a respeito do verso 3. Falar. Quando ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês pararam para pensar, em algum momento, que o texto mostra como ele sendo extremamente necessário, outra pessoa não poderia fazer o que ele fez. Ele era necessário para que tudo se fizesse, ou melhor, tudo fosse feito. Mas por que Jesus? Por que não anjos? Por que não lá o ancião? Por que não lá qualquer outra criatura que tenha no céu que a gente não saiba? Por que não Melquisedeque? Por que Jesus? Alguém parou para pensar um pouquinho mais a fundo nisso? Eu, né, quando eu li e meditei nesse verso, eu entendi que ele é a base de tudo. E a base de tudo não pode ser um anjo ou alguém que seja uma criatura. Ele tem que ser o criador, ele tem que ser como criador. Então, não tem nada para ser como criador do que o próprio filho. Então, o que sustenta a criação, o que dá base para tudo, o que faz o seu Jesus voltar, e aqui João já esclarece que ele está lá desde o início, então ele pode voltar e redimir, consertar tudo isso, que já estava projetado, planejado para isso, tinha que ser o seu Jesus, porque ele é o único, ele é o Filho de Deus. Então, não podia ser um anjo, não podia ser uma outra criatura, entendi dessa maneira. Vamos mais a fundo, porque tudo bem, ele é filho de Deus, mas e daí? O resto é tudo criatura de Deus. Por que não poderia também?
Pensa aí, povo. Pelo valor do sacrifício. Não, ainda não justifica, não tem sacrifício aqui, é criação, a gente está no começo de Ele é o tudo próprio ainda. Deus. Por que, Thaisa? Porque ele é o próprio Deus. Sem ele, Porque, nada poderia ser. porque o próprio Deus já está chegando mais perto, mas acho que dá para a gente explorar mais um pouquinho, dá para a gente esmiuçar isso aí mais um pouquinho. Fala aí, Porque, Maiana. na verdade, né? É um só. Sim, é um só, e aí? Ele é Deus, eu sou. Ele é o Criador. Sem ele, nada pode. Perfeito, muito raso. Fala aí, Maiana. Eu entendi que pelo fato dele ser a própria palavra e o verbo como expressando uma ação, toda vez que Deus falava para fazer alguma coisa, era ele quem ia lá e fazia a coisa acontecer. Então, ele era a manifestação da própria palavra de Deus. Chegando perto. O que eu imagino, pessoal, é uma concepção minha. Nem vou falar, vou ouvir primeiro Martiane. Fala aí, Martiane. Eu esqueci onde está escrito, mas tem um capítulo que fala que são 3 os que testificam, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, cada um tem um papel fundamental, né? E então, o Senhor Jesus, ele tinha um papel que tinha que estar em evidência, né? Ele não podia ser nem menosprezado, nem ignorado, nem nada. Ele teve esse papel foi dele, para quê? Para testificar a união dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, se a gente vê no livro de Gênesis, ele também teve o papel dele, né? Que foi quando o Espírito ele pairava por sobre as águas. Então, identifica que os 3 estavam ali presentes, Deus dando a ordem, né? O Senhor Jesus, Deus dizendo o que era bom, né, ali, e o Senhor Jesus efetuando, né, a ordem de Deus, e o Espírito Santo ali com a presença dele. Então, é essa minha concepção. Beleza. Falou basicamente o que Thaisa falou também. Raso. Fala aí, Thaisa. Não está errado não, pessoal, o que vocês estão falando. O que eu ia Só que falar. o porquê disso? O porquê disso? Fala aí, Thaisa. Somente isso que Marciane acabou de falar, né? Deus é o próprio verbo, né? Sem a palavra não poderia se cumprir. Já o Senhor Jesus Cristo seria a execução, né? Ele que executa. Ou seja, a palavra depende de uma ação. Pessoal, eu imagino que, como a gente já falou, vocês falaram, está certíssimo, eles são um. O que leva o Senhor Jesus a ser tão especial e fundamental para a realização dessas obras? Por que não Deus usar? Porque obedecer por obedecer era só ele dar ordem para qualquer anjo obedeceria, tirando Lúcifer lá e os perturbados. Mas qualquer outro anjo obediente ia lá e faria. Vemos e convenhamos, anjos não têm poder? Anjos têm poder. Poderiam fazer um monte de coisa? Poderiam fazer um monte de coisa. Só que o único que tem a mente de Deus é justamente o próprio Jesus, o Espírito Santo. Só ele ia compreender perfeitamente o que Deus queria que fosse feito. Os outros iam ouvir Deus falar, mas Jesus, ele ia ter a mente igualzinha. Igualzinha não, mas muito próxima da mente do Pai. E por que eu digo porque muito próxima? Porque não tem mentes iguais. Só por aquela passagenzinha que ele diz que ele não sabe o dia de ele voltar, que ninguém sabe, só o Pai. Então, o que eu imagino naquele haja luz, hoje, o que eu estou pensando, compartilhando aqui com vocês, e vamos ver se rola. O que eu imagino naquele haja luz foi justamente, olha,
que você tenha a minha mente até isso aqui, até esse ponto, do que vai ter que ser criado, de como vamos conduzir a humanidade, do plano da salvação. Vou te dar a minha mente. E você vai fazer tudo aquilo que você já sabe que eu quero que seja feito. Você sabe do jeitinho que eu quero, você sabe o detalhe. Você sabe a molécula que vai entrar, a clorofila, para a planta fazer a fotossíntese. Você sabe onde é que se liga aquela enzima para que o organismo produza proteína. Você que sabe. Eu estou transmitindo esse conhecimento a você. Nenhum outro tem isso. Nenhum outro ser tem isso. Então, por isso o Senhor Jesus era tão necessário. Depois do momento Jesus, quem vai ser o tão necessário vai ser o Espírito Santo. Mas até o momento o Senhor Jesus é o tão necessário. Não dava para ser outro. Né? E aí eu fiquei procurando saber esse sentido da luz, que como Milene trouxe lá no Gênesis, faz parte da criação. E lembra que a gente ficou naquela celeuma, o que é a luz, o que é a luz? A luz é Jesus. Ok, né? Mas tinha aquela questão da luz dividindo dia e noite, e não me fazia muito sentido, né? Da luz dividindo dia e noite, porque os luzeiros só foram criados depois, dias depois. Se eu preciso dos luzeiros para iluminar, então essa luz que está aqui é o quê? Né? Então, eu fiquei pensando, estou falando, o livro de João, ele vai exigir da gente um nível maior de pensamento, de imaginação. Né? Eu fiquei pensando, então esse haja luz seria justamente esse momento em que Deus está passando essa autoridade, essas capacidades, essa sabedoria, esse conhecimento para o Senhor Jesus, de acordo com aquilo que ele quer. Porque nós já sabemos que a mente por trás disso tudo é a mente de Deus, e que o Senhor Jesus é o executor. Mas, como ele vai executar, se ele não tem a mente do Senhor? Então, essa mente é a luz. E aí a gente vai começar a ver vários outros versículos que vão sempre caminhar ao redor da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. A luz sempre tendo isso. A luz, a palavra é lâmpada para os meus pés. Opa, o que é a palavra? Senão a mente do Senhor Jesus. A gente vai ver aqui várias vezes João falando sobre conhecimento, sobre entendimento. E ele vai exigir isso. Vai ter um momento que ele vai dizer que vida é conhecer a palavra, é conhecer a Deus. Né? Não me lembro agora qual o verso, eu cheguei até a anotar isso, mas a gente vai ver mais para frente. Então, por que era tão necessário que fosse ele? Porque a mente dele, a mente de Deus, quem tinha era Jesus. Só que hoje, pessoal, nós também podemos ter essa mesma mente, que é através do Espírito Santo. Aquele que nos guia a toda a verdade, que não permite que a gente seja enganado. Quem faz isso? O Espírito Santo. Mais uma vez, a gente vai ter um trabalho intelectual, né? um trabalho de raciocínio. Deus exigindo do ser humano que a massa encefálica trabalhe, que a mente trabalhe. Entende? Então, vamos começar a trabalhar mais isso. Que nosso entendimento ele tem que estar muito mais aguçado, tá? Até para absorver esse conteúdo nobre que vamos ouvir. Tem mais duas pessoas aí querendo falar, viu, minha? Eu acho que Maiana e Thaisa. Maiana vai querer falar? Eu acho que a senhora explicou bem, e também pelo fato de mais tarde, acho que é mais tarde, né? O próprio Senhor Jesus teria que se sacrificar pela criação dele, a mais importante, e somos a gente, somos nós. E se fosse um mundo que não seria sacrificado, ninguém quer se sacrificar por aquilo que não é seu, por aquilo que ele não ama, por aquilo que ele não criou. Então, tem isso. Ele participou, ele fez tudo isso para ele se sacrificar quando chegasse o momento, ia ter um peso maior na decisão dele de aceitar.
Ok, Thaisa. É uma coisa que eu pensei, né? No versículo 4 fala, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele é a própria vida, ele é a luz, né? E é como a gente viu, sem ele nada poderia ser feito. E ele que gerou a vida, né? E se a gente for observar, o que linka com o que a senhora falou, a mente do ser humano, né? É formada de pensamentos. E o pensamento, ele é mais do que um verbo, né? Do que palavras, do que coisas, e ela só vai à tona a partir do momento que você põe ela em prática, que você executa, entendeu? Sim, sim, sim. Só para a gente deixar isso aí um pouquinho até mais claro, porque Thaisa trouxe aí essa questão da vida, né, do verso 4. Dá uma olhada aí no livro mesmo, João. Abre no capítulo 17, vamos antecipar só um pouquinho. E aí a gente vai ter no verso 3. Capítulo 17, no verso 3. Olha só que interessante. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quem está falando isso aqui é o próprio Jesus, ele vai estar fazendo uma dissertação, a gente vai perceber aqui que muita parte do livro de João é diálogo do Senhor Jesus, não são os milagres, não é uma narrativa do que está acontecendo, não, é o diálogo do Senhor Jesus, tá certo? E aqui a gente vai perceber o próprio Senhor Jesus falando, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Bom, e o que é esse conhecer? Vamos lá, mais uma vez a gente vai ter esse esforço mental de buscar conhecer a Deus, e o que me lembra Oséias, né? Falando, né? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. E ele fala que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo quem enviou. Então, tem que ter, se a gente não tem esse conhecimento dele, e vamos lá, o conhecimento dele vai passar pelo quê? Pela palavra. Beleza, e a palavra vai ser como o quê? Como a própria luz, né? Em muitos versículos a gente vai ver na Bíblia falando isso, da palavra sendo luz, da palavra nos guiando, da palavra nos dando entendimento. A gente vai olhar, para que serve a luz? Se a gente não enxerga nada, como é que a gente vai tomar uma decisão? Estamos às cegas, né? A gente vai ver um pouquinho aqui, justamente o versículo 5. Bom, a gente vai ficar às cegas. Como é que a gente vai tomar uma decisão? Vou para a esquerda, vou para a direita, permaneço parada, subo, dou um pulo. O que eu faço? Aí aparece a luz. Opa, agora já sei o que fazer. Estou vendo aqui os eventos, estou sofrendo determinados estímulos, mas agora eu sei que decisão tomar. Eu vou para aqui para a esquerda, eu vou para a direita, né? São decisões que vão me causar menos dor, que vão me trazer mais alegria, que vão me trazer mais aproximação com Deus. Quem vai trazer esse entendimento? A luz. Quem é a luz? A palavra. O que é a palavra, senão a própria mente de Deus escrita para nós? Entende? Então, olha esse exercício intelectual que até aqui nenhum outro tinha falado. O único que vai ter esse tratamento a respeito do Senhor Jesus vai ser justamente João. Por isso, o Clemente lá de Alexandria, ele falou, ele escreveu um livro espiritual. E os outros não eram espirituais? Claro que tinham conteúdo espiritual, mas eram narrativas a respeito do Senhor Jesus. Aqui agora, não. É um aprofundamento sobre quem é o Senhor Jesus e fundamentando isso de uma forma intelectual. Certinho? Pode continuar aí, viu, Maria? Seguindo isso que a senhora falou,
fica até mais claro a gente entender o Senhor Jesus como a fonte da vida, o Senhor Jesus como o Salvador, porque a gente entende que ele não é só um cumpridor de ordens, Deus falou e ele fez. Na realidade, a ação vem do pensar, a gente pensa, primeiro pensa para depois agir. Então, se o Senhor Jesus foi o agente da criação, foi porque ele realmente pensou, e para ele pensar o que Deus queria, ele tinha a mente de Deus. Se a gente consegue realmente perceber isso individualmente, através da questão do Espírito Santo, porque decisões que nós tomamos, sabemos que não é decisão nossa, sozinha, é uma influência do Espírito Santo em nós, que é a mente de Cristo, que nos direciona, ilumina nossa mente para a gente tomar a decisão que ele quer que a gente tome, que ele sabe que, como ele conhece nossa vida inteira, sabe que aquela é melhor. Então, o Senhor Jesus conhece na vontade do Pai a mente do Pai, até um limite, como o senhor me falou, e é verdade, tem um limite, é o conhecimento do Senhor Jesus da mente de Deus, ele foi executando com primor, porque ele conhecia realmente a vontade do Pai, ele tinha a mente do Pai, é verdade. Não tinha pensado nisso, não. E faz muito mais sentido essa força que o Senhor Jesus tem, porque ele tem a mente de Deus. E aí, no verso 5, que você já viu, aí você falou, né, da luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, e você fez um comentário que me permita, vou discordar. Mas você disse assim que as trevas, ou melhor, a luz apaga o pecado, não apaga. A luz dissipa. Uma coisa é afastar, outra coisa é apagar. Então, o fato de dissipar, o pecado está lá. Se você demole e parar de estar na luz, deixar de estar na luz, bom, as trevas vão vir, porque, em princípio, estamos nas trevas. Aí vem a luz e dissipa. Bom, se sai a luz, as trevas voltam. Elas não são apagadas, elas não são eliminadas, não são deletadas. Elas permanecem ali, o pecado continua por ali, né? A tentação continua por ali. Por isso a necessidade de permanecer conhecendo o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor, porque o entendimento da palavra vai cada vez mais nos nortear sobre as decisões que nos afastam do pecado ou que nos aproximam, né? E vai nos ajudar a tomar atitudes mais certas. Diga aí, Isis. É bem interessante pensar um pouco mais profundamente. E eu tive realmente um insight. Li esse capítulo de uma leitura fria e não tinha percebido esses aspectos. E muitas partes da Bíblia diz isso. Sobre a sua pergunta, não tinha entendido a pergunta, mas o insight foi disso, o porquê de Jesus estar no momento da criação. Porque Deus tem o poder de criar e Jesus o poder de dar a vida. Deus com o poder da criação e ele com o poder de dar vida, porque ele é a fonte da vida. O que sai da fonte na nossa realidade é água, mas da fonte da vida emana a luz. E essa luz que alimenta a nossa vida. Se a gente pensar na ausência de luz, a Terra não sobreviveria se não tivesse, no caso, a luz solar, né? Se não tivesse a existência dos dias e das noites, não haveria, com poucos dias, a fauna e a flora iria perecer. E o que alimenta a vida na Terra é justamente a luz. Isso é uma analogia ao Senhor Jesus, a vida que a gente sabe que é o Espírito. Então, é isso. Ok. Milene. Vamos lá. Seguindo, encerrando aqui o verso 5, já é quando João contextualizou, já apresentou de forma clara, objetiva, direta, sem rodeios, quem é o Senhor Jesus, a participação dele, e agora começa a falar, que eu entendo, da testemunha. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e no caso aqui não diz, mas é o João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Eu não me aprofundei na história de João Batista, né? Temos ali os outros evangelhos que trabalham muito fortemente isso,
Mas aqui o que mais me chamou a atenção, e de tudo que vai sendo narrado em seguida, é a consciência que o João tinha do papel dele, a importância do papel dele, de preparar o caminho. Estamos falando de um homem, falho, pecador, como todos nós, não era perfeito, era um homem, que teve uma missão extraordinária, que eu entendo que é a nossa missão hoje, que nós temos, cada um de nós, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, que é a preparação do caminho para a vinda dele, igualzinho como o João fez aqui. João preparou, falou do arrependimento, falou do batismo, falou, e a gente aqui já apresenta mais elementos. Nós aqui hoje nós temos a palavra completa, dizendo tudo que do início ao fim de Gênesis ao Apocalipse, Deus nos mostra tudo, e ele já deu para a gente a mais, para que a gente pudesse trabalhar firmemente nessa preparação, que é levar ao Evangelho a toda a criatura para que o Senhor Jesus possa voltar. E dentro desse próprio capítulo 1, a gente vai seguir e vai ver que ele nos ensina como fazer esse trabalho de evangelização, porque foi feito na escolha dos seus discípulos. E aí a gente vai amadurecendo isso, começando já logo com a primeira testemunha, que é a testemunha que é justamente o João Batista. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. No verso 8, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João, já aqui, ainda nesses versículos iniciais, já fala da vinda do Senhor Jesus, o papel dele de iluminar o homem, de apresentar. Agora, vou seguir muito essa linha da mente de Deus. Através de Cristo, podemos entender um pouco a mente de Deus, o que Deus planejou, o que Deus preparou, e o porquê, né, desse plano de salvação, o Senhor Jesus encarnado, o verbo encarnado justamente para já reafirmar o que ele já vinha falando com os profetas, já vinha falando com Abraão, toda aquela coisa. A gente hoje já vê uma coisa chegando nessa parte do Evangelho de João mais profundamente. E ali estava a luz verdadeira, que é o Senhor Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, ou seja, aqui já fala do Senhor Jesus, o verbo encarnado, né, no homem, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Já fala da rejeição, já dá uma pincelada para a gente da rejeição que o Senhor Jesus vai sofrer aqui na Terra. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, justamente os judeus. Além dos judeus, que não, mais ainda do que os judeus de uma forma geral, nós podemos nos dar mais um impacto na gente, e sobe para a gente um alerta, pelo menos para mim, era que os sacerdotes, os mestres, não reconheceram ele. Né? Não sabiam que era o Messias. Mesmo ali, sendo guardadores das Escrituras, sendo guardadores, e aquela preocupação toda, preocupados mais em identificar falsos profetas do que realmente estar atento à vinda, né, do Messias. Então, esse verso 1 já dá essa introdução, porque depois a gente vai vendo e trabalhando nos demais capítulos de João. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Logo após falar da rejeição que o Senhor Jesus ia sofrer, e dele não ser reconhecido no mundo, o mundo envolvido no pecado não reconhecê-lo, até os que deveriam reconhecê-lo como sacerdote, como guardador da palavra, ele aqui já diz, também de forma objetiva, já lança logo, que todos quanto receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é simples, é aceitar, é receber, é crer nele, crendo nele, crendo em seu nome, aos que creem em seu nome, dando poder para ser filhos de Deus ao crer em seu nome. Ou seja, o tamanho poder é dado apenas por crer, basta crer. Então, já aqui, já é a introdução do que nós vamos ver adiante, mas introduções muito fortes, muito profundas, que faz a gente realmente ver a divindade e a majestade do Senhor Jesus, e o amor de Deus por nós, porque mesmo com o pecado, com rejeição, com tudo de errado que nós fazemos, ele já fala dessa rejeição e já fala da oportunidade que é dada quando você crê e o que você se torna, filho.
quando ele vem e começa a falar do João Batista, não é à toa, pessoal, é porque João era discípulo de João Batista. A gente vai ver mais na frente. Então, ele já estava acompanhando o trabalho do João, ele já estava na expectativa do Messias voltar. Bom, se João está preparando o caminho, está perto, né? É que nem hoje, estamos vendo os sinais, está perto, Jesus está voltando. Aqui é a mesma coisa. E quando ele fala, esse verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Para João, o fato de crer, confiar, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, exigia uma expressão, tinha que haver um ato, né, juntamente com aquilo com que a pessoa estava crendo. Não era uma coisa de boca, tinha que depois haver as obras, tinha que haver o testemunho, tinha que haver a mudança de comportamento. Ele vai exigir isso, tá certo? Não é só da boca para fora. E nesse momento que a pessoa manifesta a sua fé, manifesta a sua crença, o próprio Senhor Jesus também testifica, assim sendo, vai ter a salvação, tá certo? Aquela história de Tiago, fé sem obras é morta. Infelizmente, Milene, eu fui consultar aqui, mas o de Tiago não gravamos à época. A gente vai ter que fazer uma outra meditação depois de tudo. Faltam só 60 e poucos livros. Viu, pessoal? Então, quando ele chega e comenta, né, sobre o fato de João não ser a luz, é porque ele reconhecia o trabalho do João. Ele sabia que o trabalho era bom, mas ele sabia que João não era o Messias. Tá? E muitas pessoas corriam para lá para ouvir as palavras. Por quê? Porque eles estavam sedentas. Né? Os nossos não, os deles lá. Né? As representatividades eclesiásticas, né? Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eles não cumpriam com essa necessidade que o povo tinha de ser apacentado de palavra, porque a palavra, através do conhecimento que se tem, com certeza a pessoa ia desenvolver esperança. Então, essas pessoas estão sedentas, elas estão desesperançadas, estão vivendo um jugo eterno, né? Entra a nação, domina eles, sai a nação, entra outra nação, escraviza eles, sai outra nação, vem outra nação. Então, eles estão vivendo esse jugo perpétuo, né? E isso está deixando esse povo desesperançado. O Antigo Testamento tinha conteúdo suficiente para que essa esperança deles estivesse avivada. Não era por falta de palavra, mas era por falta de pastor. Era por falta dos sacerdotes não estarem fazendo o que eles deviam fazer, os fariseus não fazerem o que eles deveriam fazer. Então, lhes faltava o pastor. Aí aparece João, né? Lá no meio do deserto, próximo ao Jordão, e aí parecendo maluco, mas que atraiu as multidões. Por quê? Porque falava aquilo que era necessário para as multidões, a palavra de esperança. Mas aí o João, apóstolo, deixa claro, olha, ele não é a luz, ele não é aquilo que estamos esperando, ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus, tá certo? Todos aqueles que crerem serão feitos filhos de Deus, mas, bom, o esperado das nações não é ele. Tá? E aí ele vai começar a discorrer a respeito do Senhor Jesus com mais veemência. Pode continuar aí, Milene. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E
E, na realidade, eu deveria ter lido o verso 12 e 13 juntos, porque é fácil a gente entender isso, quando se fala da obra, então, como interrompi, faltou complementar nisso. Porque ele fala, aos que creem no seu nome e os quais não nasceram do sangue. Aqui ele já está falando aquela conversa que ele vai ter com Nicodemos, que é o novo nascimento, que é o que vai justificar e é o que vai fazer você gerar obras, né? É o que não vai ser só de boca, porque você passa a ser, não mais à vontade, não é mais a sua carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, você passa a ser uma criatura, e a criatura de quem? De Deus, a partir do novo nascimento. Verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acho muito bonito esse verso. O Senhor Jesus se tornou humano. Estamos falando de um ser com a mente, né? Vou levar aqui até o final a mente, porque realmente faz mais sentido para mim agora. A mente de Deus, conhecedor e agente de toda a criação, se fez criatura, habitou uma matéria, né? A matéria que ele criou, diga-se de passagem, e veio habitar no meio da sua criatura, veio habitar no meio né, da humanidade, como a glória do unigênito do Pai. Aí eu entendo que ele veio humano, ele habitou carne, mas sem perder a sua divindade. Ele veio como filho de Deus, cheio de poder e de autoridade. E aqui diz, quando diz de graça e de verdade, são atributos, né, do nosso próprio Deus, que lá a gente vê, não só no Antigo Testamento, mas também aqui, principalmente no Novo, falar da graça de Deus e que ele é a verdade, justamente para reafirmar, que acredito que também pelas doutrinas que foram se criando ao longo, né, principalmente depois da ressurreição de Cristo, devem ter surgido muitas falsas doutrinas tentando corromper o que o Evangelho, que o Senhor Jesus, ensinamentos do Senhor Jesus. Então, essa confirmação, essa reafirmação de que é a verdade é muito presente também está aqui no Evangelho de João, mas é presente também em todo o Novo Testamento. Pode falar, Maria. Então, só dando mais uma complementada, quando ele fala no verso 13, né? Não é o sangue, não é a vontade da carne, não é a vontade do homem, porque essas pessoas foram salvas, mas de Deus. Olha Deus assumindo o controle. Olha João mostrando quem está no controle, né? Bem interessante, porque nós não fomos chamadas por acaso, nem porque somos bonitinhas, mas não, é escolha de Deus mesmo. É chato quando a gente percebe que as pessoas estão sendo convocadas por Deus, chamadas por Deus para fazer parte do reino dele, mas essas pessoas acabam desprezando, né? Não estão desprezando o pastor, o evangelista que foi lá, né? Não estão desprezando essas pessoas, está desprezando o próprio Deus, porque quem está no controle, quem está cuidando de tudo, até do arregimentar de novos filhos, quem está cuidando disso é o próprio Deus. Aí Paulo, ou melhor, João, vai sempre fazer essas demonstrações de que pode parecer que o mundo está se acabando, mas Deus está no controle de tudo. E está saindo tudo do jeitinho que ele planejou. Está fugindo nada do script, tá? E quando ele vem e fala desse... Poxa, o que eu ia dizer, velho? Deixa pra lá, deixa quando eu lembrar de novo. Vá lá, Milene. Eu ia falar algo do verbo que se fez carne, mas agora fugiu o pensamento. Vai lá. No 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João aqui, ele se reveste de humildade e já se coloca na posição de servo, de cumpridor de missão, mas que não era o Messias, até porque, como o senhor mesmo falou, estava faltando
um profeta, um sacerdote, alguém que falasse a verdade, que anunciasse. Estamos falando aqui que a gente veio do Antigo para o Novo Testamento, então falando de 400 anos de silêncio, né, onde não se ouvia sobre Deus, e então devia estar uma sede, né, uma fome, realmente sede e fome da palavra, da verdade, do que realmente desse vida para essas pessoas. E João chega para fazer essa diferença. Então, é natural que as pessoas olhassem para ele e talvez já vissem como Messias, já vissem como um Senhor e Salvador. E ele já retrata, já mostra que João tinha esse cuidado, o Batista, de testificar que ele não era. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aqui eu entendo também que ele está colocando a superioridade do Senhor Jesus em relação a Moisés, que devia ser muito aclamado pelos judeus e talvez em um dado momento já se considerando até Moisés superior ao Senhor Jesus. E ele aqui já vem reafirmar isso, trazendo as pessoas para a realidade, para realmente qual é a verdade, a superioridade do Senhor Jesus. Reafirmando lá o princípio, né, que ele está desde o início. Deus nunca foi visto por alguém. Outra forma de sinalizar, que se a gente lembrar, Moisés lá em Êxodo pede para ver Deus. E Deus não aparece. A graça de Deus não aparece porque um homem não pode ficar vivo e ver a Deus. E aqui ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E já mostra a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés. Ele, sim, aí entra a questão da mente. Ele revelou porque ele tem a mente do próprio Deus. Testemunho de João Batista, o verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Ou seja, com certeza João estava causando alvoroço. Então, os sacerdotes queriam saber quem é esse que está aí sendo tão falado. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. De forma objetiva, clara e direta. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pegando desse verso 20 até o verso 23, eu fui pesquisar e me perguntei, né, por que perguntaram se era Elias, né? E aí, nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que nós temos os profetas que já falavam sobre a questão de Elias, e ele é citado por Malaquias. Se a gente for lá, Malaquias, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui para a gente ver a questão do que o profeta Malaquias fala no capítulo 4. No capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talvez na cabeça daqueles sacerdotes, por isso que vieram perguntar se ele era o profeta Elias, porque na cabeça deles já havia uma profecia de que enviaria o profeta Elias, e ele já imaginava que talvez fosse esse momento, ou esperava que ele blasfemasse em dizer que ele era, ou algo nessa linha. E quando ele fala, e quando aqui a gente vai seguindo, e ele diz quem ele é, quando João Batista diz que ele é, aí sim ele cita o profeta Isaías no capítulo 9, e ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água,
Mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após a mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Mais uma vez aqui, João já se coloca na posição de humildade, reconhecendo que ele não é, e quem está vindo já veio, na realidade, né? Como ele diz, já está no meio e não foi reconhecido. E aqui, quando diz que perguntam para ele por que batizas, parece que havia mais uma preocupação, não tanto quanto a preocupação do que ele falava, mas do que ele fazia, que era batizar, né? Então, qual era o intuito dele? Uma seita? Ser considerado um profeta? Ou qual era o intuito? Então, a preocupação estava muito em relação ao batismo que João estava ali realizando. Maiana levantou a mão, eu acho. Levantou, pode falar, amanhã. Mas eles compararem João com Elias faz todo sentido, porque não sei se foi o anjo ou foi algum dos outros evangelistas que cita João como vindo no espírito do profeta Elias. Ele veio com o mesmo discurso duro, sem agradar ninguém, fazendo a vontade de Deus. Então, era uma comparação bem, bem justa, assim, digamos assim, bem colocada. Só o momento que eles não sabiam que era o certo, né? Porque o Elias citado em Malaquias é véspera do julgamento, então é para o tempo da grande tribulação. Eles se perderam aí. O que é interessante a gente observar é a preocupação dos sacerdotes, dos fariseus, não era, na verdade, né? Poxa, será que tem um enganador no nosso meio? Não é isso, é que tem alguém fazendo o que a gente não está fazendo. E tem alguém que está atraindo a multidão que a gente está perdendo. Eu não sei se com isso esses caras estavam perdendo a arrecadação no templo. É possível que sim, entendeu? Quando aquelas pessoas, né, começam a achar esperança em outro lugar, elas não voltam mais lá. E aí elas vão começar a seguir João. O João apóstolo, ele está fazendo justamente isso. Tá? Se a gente partir do pressuposto que, de fato, João apóstolo, ele ia ter ele estaria para ter uma preparação para ser também um sacerdote, né? Se a gente pensar assim, ele está fugindo disso, ele está procurando uma via alternativa, o plano B, porque ele percebe que o plano original está corrompido, né? Esse rapaz, ele tem uma espiritualidade. Pessoal, o João aqui, ele não é um velho de 30 anos, ele é um menino. Ele é um menino. Quantos anos ele tem? Não sei, sei lá, uns 18, mas é menino, entendeu? E talvez até menos do que isso, né? A gente não vê aqueles falando muito em idade, tá? Mas ele tem esse zelo espiritual, porque ele está sendo preparado para ser um mentor espiritual. Ele está em busca de algo que venha supri-lo, tá certo? E ele vai atrás do João, porque realmente o João vem lá com os seus discursos, chamando o povo para o arrependimento, falando verdades que os fariseus não estavam falando, que estavam se escondendo. Tudo que eles queriam fazer era arrecadação, encher seus cofres e seus bolsos, mas o povo estava completamente, né, deixado para trás. A Isis está aqui pedindo arrego, querendo que a gente divida o capítulo em 2, que já são 11 horas, né? Isis só o pai, Isis está dormindo muito cedo. Então, Milene aí que decide. Hoje a dona da sala é Milene. Não, eu não vejo problema não, quiser dividir, se vocês acharem, é porque realmente, talvez eu esteja um pouco lenta, mas é que cada versículo aqui
é rico, né? Dá para ter várias discussões e tal. Mas vocês decidem também, fica aberto aí para a democracia, para todos decidirem se preferem encerrar Excesso de agora. democracia normalmente dá problema. Então, vamos aí até o verso 34. Deixa o 35 até o 51 para sábado. Ok. Verso 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus. Depois do enfrentamento, depois que ele confirmou e avisou e falou novamente sobre o Senhor Jesus, ele viu. Que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a primeira vez que a gente ouve aqui falar de Cordeiro de Deus, e é um enunciado muito forte, né? Porque mostra realmente, já deixa claro aqui qual é o plano dele, né? Que o Senhor, que é o Cordeiro que vem tirar o pecado, que vem para a salvação. Ele é que vem salvar, ele é o Salvador. Ele é que todos estavam esperando. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água, que é que a gente entende que é o batismo com o arrependimento, o reconhecimento do pecado, para que a partir daí se possa criar, né, um caminhar, uma comunhão com Deus. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João já dá aqui o testemunho completo, quando já anuncia o seu Jesus para todos. Quem tivesse com entendimento, quem tivesse ali com sede, já reconheceria do que ele estava falando, porque João foi muito preciso, um evangelista aqui, né? Ele fez o papel dele, anunciou para quem tivesse com ouvidos para ouvir e reconhecer quem era o Senhor Jesus que estava ali. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu acho que dá para dar uma aceleradinha, se vocês acharem, e a gente concluir. Se alguém quiser complementar mais aqui. Não precisa acelerar não, senão prejudica o entendimento. Se alguém quiser complementar aqui, gente, dessa passagem, dessa chegada do Senhor Jesus ao encontro com João Batista, fiquem à vontade. Adriana, tá doida para falar, Adriana? Tá ali se coçando. Mexe, não, Adriana. Dona Ana, fala aí, dona Ana. Abre o áudio, dona Ana. Estou acompanhando João, preparando, né, um caminho para Jesus, e falando que Jesus que é o importante, né? É ele o enviado de Deus. É isso que eu estou entendendo aqui. Tá certo. Vou tirar uma dúvida aqui de Isis, que ela comentou aqui sobre João ser mais velho que Jesus há alguns meses. João Batista, eu estava falando do João Apóstolo, tá? O João Apóstolo é um moleque ainda. Ele tá buscando, ele está sedento, assim como toda aquela nação, né? Ele está sedento, e eu chamo a atenção que provavelmente ele estava muito mais desejoso, porque ele certamente seria preparado para ser um homem espiritual, entendeu? Para ser um homem eclesiástico, tá? Era para ele estar participando disso aí tudo, mas ele percebe que a coisa está corrompida. Ele tinha aproximação com Caifás. Ele sabia quem era Caifás, tá? Lá na frente a gente vai ver. Então, diante disso,
ele sabia que para onde ele entraria, não ia agregar nada para ele, espiritualmente falando, não ia agregar. Né? Então, ele está buscando meios de realmente viver a fé, certo? Vocês vão observar que João, apóstolo, ele não vai citar o nome dele no próprio livro, ou por muita humildade, não sei, provavelmente por muita humildade, ele não cita o seu próprio nome, ele sempre se refere a si mesmo dando dicas, né? A gente vai ver. Ele sempre vai dar dicas, mas ele não vai se referir a si mesmo. Então, todo esse João aqui que a gente está vendo, né, é o Batista mesmo, tá certo? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Cristiane, fala aí, Cristiane. O Cristiane dormiu. Senhora. Eu fiquei esperando a outra Cristiane. Não, é você, a outra não está aqui hoje, não. Acho que ela está viajando. O que me chamou a atenção, eu tirei o fone, porque meu fone está ruim. Foi essa parte que ele fala assim, ó. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vi descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E nesse versículo ficou claro que João Batista, ele não veio de qualquer jeito, ele veio do próprio Deus, né? Ele foi enviado pelo próprio Deus para poder preparar o caminho para Jesus, para que Jesus pudesse vir e fazer a obra dele. Ele não foi simplesmente um homem que ouviu falar, que cresceu ali sobre os ensinamentos, mandamentos e resolveu ir fazer a obra. Não. Ele foi uma pessoa que foi escolhida desde o ventre da mãe, né? Que a mãe dele era estéril, e Deus preparou ele para que ele pudesse vir preparar o caminho para Jesus, para que Jesus pudesse vir em forma de homem e batizar com o Espírito. Eu achei essa parte aqui bem interessante. É isso. Beleza. O cuidado de Deus é eterno, né, velho? Por mais que os seus líderes espirituais estivessem corrompidos, Deus dá um jeito, Deus suscita alguém, Deus levanta alguém. Certo é que o povo dele não vai ficar sem alimento, ele vai suscitar alguém para fazer esse trabalho, certo? Ele vai fazer, ele vai dar o jeito dele. Então, João foi depois de, como Milene falou, seus 400 anos lá de silêncio, não se sabe o tempo certo, mas gira em torno disso, tá bom? E quando João, apóstolo, ele está escrevendo esse livro, ele já tem mais ou menos seus 80, 90 anos, talvez até 100 anos de idade, por aí, 90 a 100 anos, por aí, né? Então, o que ele está fazendo, escrevendo o livro, é uma forma também de apacentar essas ovelhas, tá certo? É uma forma de apacentar. Hoje a gente, né? Estamos sendo apacentados por um livro que foi escrito há 2000 anos. Há 2000 anos. Sabe? Então, Deus dá o jeito, Deus cuida. Fala aí, Milene. E aproveitando isso que Cris falou, aqui já não é revelado quem batiza, né, com o Espírito Santo, né, que é o Senhor Jesus. Já logo aqui, João nos apresenta isso. E quando ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostra isso também da questão de não ser tira o pecado dos judeus ou um salvador para um povo, uma nação, um grupo, mas para todo mundo.
ou seja, ele veio para todos, e aqui por isso também que reforça essa questão do evangelho universal, que ele não está falando para um grupo específico, ele está falando para todo mundo, está apresentando o seu Jesus para todos. E ainda informa que o batismo nas águas, o arrependimento, mas para quê? Para conduzir para o seu Jesus, que é o que nos batiza com o Espírito Santo. Exato. Fazer primeiro aquela lavagem do espírito, né? Aquela lavagem mental, tirar a velha criatura, colocar de lado, sepultá-la lá nas águas e vir com o HD vazio para poder agora ser preenchido por Deus, né? Vem para ser restaurado, regenerado de fato, o ser humano ser regenerado. Então, ele já vem com essa ideia do batismo nas águas e já deixa a deixa. Olha, vai vir aquele que realmente vai nos preencher, é o Espírito Santo, e ele vai ser dado ministrado através do Senhor Jesus. Isso só acontece quando o Senhor Jesus vai para o Pai. Enquanto Jesus está aqui, não é o tempo do Espírito Santo. Tudo muito bem organizadinho, tá? Não, ninguém invade o território do outro. Isis, quer acrescentar mais alguma coisa aí, Isis? Acho que Maiana levantou a mão. Maiana, fala aí, Maiana. Não, Cristiano falou praticamente o que eu ia falar, que foi o versículo 6, quando ele fala que houve um homem enviado por Deus. João, ele não foi qualquer um, nem enviado por qualquer um, foi profetizado lá no começo. Bom, no começo eu não sei, né? Mas em Isaías 40, versículo 3, cita ele. E é Deus quem envia. Deus, ele sempre vai enviar alguém para quando uma pessoa que está no erro, está no sofrimento, está na dor, e se volta para ele, ele sempre vai enviar o socorro. João, de certa forma, ele foi o socorro para aqueles que ainda estavam resistindo, para aqueles que não se corromperam e não queriam se perder. Estava vendo o errado e, de certa forma, não podiam falar, mas eu creio que o clamor da alma, que é a alma que clama, né, diz que Deus escuta os gemidos dela, fez com que Deus enviasse João Batista. Então, ele sempre vai enviar alguém. E ele fala, para você ser testemunha de alguma coisa, você tem que ver o fato em si. A testemunha de um crime, vê o que aconteceu naquele momento. A testemunha de alguma coisa boa, viu o que aconteceu, aquela coisa. E o próprio João fala aí, em alguns versículos aí atrás, que ele viu o Espírito descer. Então, de certa forma, a gente tem que dar o exemplo. Hoje, Deus enviou a gente para muitos. Mas se essas pessoas não veem na gente um exemplo, que tipo de testemunha a gente vai estar sendo? E a gente pensa que não, mas qualquer pessoa vê, todo mundo vê. Na verdade, a gente está sendo sempre observado. E como testemunha de Deus, a gente professar com nossa boca uma coisa e com as nossas ações e atitudes a gente fazer outra, fica uma testemunha falsa e mentirosa, que não vai ser ouvida e ainda vai ser condenado, porque se você for diante de um tribunal terreno e der um falso testemunho, você é preso e tudo mais, você vai colher as consequências. Umas 3 semanas atrás, eu estava brincando com o Antônio na hora do almoço, e ele virou para mim e perguntou: Maiana, que dia nós vamos na igreja? Que dia você vai me levar na igreja? Eu parei assim: você quer ir que dia? Aí ele falou: que dia você quer? Eu falei: então vamos quarta-feira. Aí não deu para ele disse que não ia. Aí a mãe pegou, conversou com o pai, que era quem ia levar a gente, que não precisava mais chegar cedo. Só que quando eu me arrumei, que eu passei lá para dizer para ele que eu estava saindo, ele quis ir e eu fiquei uns 10 minutos lá explicando para ele que não ia ter mais como eu levar ele, porque ele disse que não ia. Eu falei: então eu te levo na segunda. Aí ele falou: então me leva no domingo. Eu falei: não, domingo à tarde eu não posso. Se você quiser ir de manhã, ele: não, vamos à tarde. Eu falei: não, vamos quarta-feira. Vamos segunda. Quando chegou na segunda, a mãe inventou uma história aí não deu para ela ir, disse que estava cansado, o pai também estava trabalhando, a criança quase chorou. Eu nunca vi ele triste daquele jeito. Aí ele chegou: Maiana, eu estou com vontade de chorar. Eu falei: mas não chora não, moço. Peguei e saí também, porque até hoje eu estava quase chorando. Eu saí, deixei ele lá. Na quarta-feira eu fui e levei. Aí eu peguei e falei: vou deixar ele na escolinha, na EBI. Eu fui com ele lá para a EBI, ele abriu, olhou, viu um monte de criancinha, ele:
Não, não é aqui, aqui é o lugar errado, é lá, e apontou para o salão. Ele foi para o salão, assistiu toda a reunião, ficou quieto. Aí, na hora que a gente foi na frente lá para ungir a mão, ele viu os meninos do FTU. Aí, ó, Maiana, tá vendo que aqui tem até meninos? Se ele não vê o testemunho, porque mesmo brincando, e muitas vezes falando sério com ele, ele vai desenvolver o interesse de querer buscar Deus? Não vai. Bento do mesmo jeito. Ontem eu tive que explicar Bento a respeito do Apocalipse, que ele estava na cabeça que era o Apocalipse zumbi. É difícil aqui. É você se colocar no lugar de servo, se colocar como servo de Deus e cumprir o seu papel. E o próprio Deus falava com João, porque ele disse que o próprio Deus disse para ele que ele ia, que o Cristo seria aquele a quem ele olhasse e visse o Espírito descer. Então, não era só um servo que estava ali como muitos outros, que foi chamado e depois deixou de servir. Não, ele cumpriu a missão dele até o fim. Ele foi preso por falar a verdade e ele ainda mantinha a comunhão dele com Deus, que é o mais importante, é você salvar os outros sem se perder no meio desse caminho. Não adianta eu querer salvar os outros se nem eu estou salva. Eu tenho sim que salvar os outros, mas eu tenho que manter a minha salvação e a minha comunhão, e é isso que João Batista faz. Ele dá o bom testemunho, ele prega, ele se preocupa em agradar a Deus e não aos homens. Ele veio com uma certa missão e cumpriu a missão praticamente com excelência. Eu creio que com excelência. E hoje em dia a gente não vê isso, as pessoas não respeitam a unção que está sobre a pessoa, respeitam o poder aquisitivo que a pessoa tem. João era praticamente um Zé Ninguém. Então os fariseus vão lá e vê que estava perdendo poder e perdendo poder para um Zé Ninguém. Não era um homem rico, não era um homem letrado, era um homem que vivia no meio dos matos lá nos desertos secos, comendo bicho, inseto, né? Eu gosto da linguagem popular. Que estava sempre recluso, não estava lá se preocupando em arrecadar donativos para a igreja, não estava se preocupando em se vestir bem. João Batista era diferenciado e o povo que tinha o poder estava perdendo o poder para esse, digamos assim, Zé Ninguém. Quando a pessoa não faz o que tem que fazer, ela ainda se irrita com quem faz, porque acha que quem está fazendo quer chamar a atenção do homem. E não é assim. O João Batista, não é que Eu ele acho era... que o microfone e não terminei de falar, fiquei falando Então sozinha. fale. Eu não sei se vocês ouviram até que parte. Eu acho que até tudo. Continue. Não, eu quero saber qual foi a última coisa que a senhora ouviu, para mim saber se eu fechei antes ou depois. Rapaz, aí agora você complica a vida do ser humano, meu irmão. Difícil a gente lembrar a última palavra que o ser humano falou, a gente lembra o contexto. O Zacarias em si, ele era um sacerdote, o pai de João Batista, ele era sacerdote. Então, não é que ele tivesse uma vida miserável. De fato, o João Batista, ele se exclui da sociedade, vamos dizer assim, mas ele não era pobre, miserável, não. Ele que decide se afastar daquelas coisas e vai para o deserto. Lá ele vai ter a sua comunhão com Deus. Quando a gente estava estudando o livro de Mateus, eu trouxe aqui algumas imagens do deserto, do lugar onde ele ficava, e, gente, não tem nada, sol, pedra e areia, sol, pedra e areia, sol, pedra e areia, uma caverninha para ele se esconder, né, e se abrigar de chuva quando chovesse. Não tinha realmente muitos recursos, mas num ambiente desse, bom, vamos lá, a única coisa que você tem na sua vida é Deus. Então, naquele momento, tudo que ele podia fazer de melhor era ter uma intimidade com Deus. Então, eu realmente acredito, ele era filho de um sacerdote, eu realmente acredito que ele também seria preparado para ser tal, e ele simplesmente renega também tudo aquilo que existia, toda aquela bagunça, toda aquela corrupção. E ele decide viver uma vida com Deus. Onde eu vou viver essa vida com Deus? No deserto. Já tinha ouvido falar de Elias, entendeu? Vamos para o deserto. E ele foi sozinho.
Ele ficava lá comendo gafanhoto, porque Deus me livre, né? Eu não ficava no deserto para comer gafanhoto, não. O melzinho até aí, mas gafanhoto não rola, né, gente? De jeito nenhum. Então, Deve ser crocante. tá repreendido. Então, ele tinha, na verdade, um propósito, né? Ele tinha um propósito desde o ventre da mãe. Lembra que quando ele está lá no ventre da mãe, Maria chega para encontrar Maria grávida de Jesus, né? E Isabel grávida de João Batista, quando elas se aproximam, né? Os bebês lá no ventre, os bebês não, né? João Batista, né? O ventre da mãe se estremece, por quê? Porque ele reconhece a presença de Deus. Nele já existia o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava testificando a presença do Senhor Jesus. Então, ele seria preparado realmente para ser um sacerdote, ele estava trabalhando como um homem de Deus e chamando o povo para o arrependimento. Por quê? Porque ele via que a instituição estava toda apodrecida. Ele tinha essa consciência. A mesma coisa que o João. Ele tinha também essa consciência, o João apóstolo. Tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário? Isis, fala aí, Isis. É bem interessante, porque João tem um cuidado de fazer uma interpretação, não sei se é uma interpretação, mas de dar uma luz a algumas palavras de Jesus. E aí, pelo menos eu consigo entender o porquê de quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com essa fala dele, eu consigo entender o porquê de. Da minha visão, ele era o nosso grande salvador, mas eu não tinha essa real noção da importância dele na criação e da manutenção da vida e de ser a fonte da vida. É interessante. Foi isso que ficou para mim. Ter essa real noção da importância de Jesus, não só para a salvação, mas se a gente crê nele e ele é a fonte da vida, não tem por que temer a morte. Eu não entendi alguns, principalmente seu marido. Eu falei alguma coisa, fiz a brincadeira, ele se ajoelhou, meu Deus, me leve. Aí eu imaginei, quer morrer mesmo? Será? Eu é da boca para fora, a gente tem que ver o que a gente fala. E eu já consigo entender que talvez não seja da boca para fora. Por que temer a morte? Se eu tenho dentro de mim a fonte da vida, aí a gente consegue entender. Alguns apóstolos não, alguns profetas, às vezes parecem como loucos para gente. Para quem não tem essa visão espiritual aguçada, eles passam como loucos. E eu lembro de algumas pessoas no ônibus, uns senhores, eles pregando altíssimo. Alguém já viu isso? Com a Bíblia debaixo do braço, e pregando, e alto. E a gente, pelo menos eu os via, meu Deus, será que esse velho deve ser maluco, deve ter algum problema? Tem algum distúrbio, não é normal. E quando você tem realmente um encontro com Deus, a vontade é essa. E hoje ainda fico um pouquinho chateado, um pouquinho chateado com essa galera que desfaz. Até para perguntar, você quer botar seu nome no livro de oração? Você quer receber oração? Não quer oração? Quem é que não quer oração, pelo amor de Deus? Tô com pressa. Mas a gente já esteve no lugar deles e hoje eu consigo entender, né? Que realmente passa como um louco. Para quem não tem essa visão espiritual. É isso. Você vê que quanto mais a gente medita na palavra de Deus, não tem jeito, mais você cresce. Mas a gente vai aprendendo um pouco mais. Isso aí que Isis chamou a atenção, do fato do Senhor Jesus ter o poder da vida.
a gente já tinha deixado isso muito claro, eu penso, em Hebreus, porque Hebreus também é um livro que exige uma capacidade intelectual, né? Um empenho intelectual, melhor dizendo, para que você entenda bem a mensagem que Hebreus quer deixar, né? Mas eu percebo que Hebreus não foi claro o suficiente para ela. Mas com o passar das experiências, ela chegou aqui agora e entendeu. Então, não é à toa, né, aquilo que o próprio João falou e que eu li, né? A vida está em conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus. Não tem como a gente conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus. Não tem como, sem conhecer a palavra, né? Por isso, Salmos, infinitamente, tem milhões de passagens em Salmo. Não vou dizer milhões, não, mas pelo menos umas centenas de passagens falando que a gente tem que meditar na palavra de Deus, que a gente tem que ler a palavra de Deus, que a gente tem que guardar a palavra de Deus. E a gente tem que se esforçar para estar fazendo isso, por mais que seja cansativo e exaustivo, entendeu, pessoal? Todo dia a gente cresce um pouquinho mais, as coisas vão aflorando, nossa mente vai desenvolvendo de tal forma, né, que o nosso proceder também vai mudando, é automático, entendeu? Enfim. Mais alguém, alguma coisa? Milene, destaque aí alguém para você, para fazer a oração. Cristiane, pode orar, por favor? Vamos lá. Senhor Deus, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, já em tua presença, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor Jesus, por esse momento, meu Pai, por estar, meu Deus, nos ensinando, por estar, meu Pai, nos alimentando na tua palavra, meu Deus, e abrindo assim a nossa visão, meu Deus, nos dando mais do conhecer da tua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por permitir que possamos estar assim juntas, aprendendo todas juntas, meu Pai. Porque por Senhor não há a palavra certa não seria separação, mas é que eu vou usar, de pessoas, meu Deus. Porque o Senhor nos vê como as tuas filhas e é isso que somos. Muito obrigada, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de Milene, meu Senhor Jesus. Que ela venha estar cada vez mais preparada para aprender mais de Ti, meu Deus. Que ela venha estar assim, meu Deus, cheia da Tua presença, cheia da Tua sabedoria, para não só nos ensinar, mas ensinar todos aqueles que têm fome da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor abençoe a família dela, que o Senhor abençoe a família de cada mulher aqui presente, meu Deus, e daquelas que não puderam estar presentes. Meu Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, que o Senhor venha nos orientar, nos guiar, meu Pai, e que possamos não ficar só para a gente, o que a gente aprendeu aqui, mas que possamos passar adiante, meu Deus, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda, meu Pai, não teve esse prazer de se alimentar da tua palavra. Meu Pai. Toma a vida de cada um nas tuas mãos, abençoa esse fim de noite, que possamos, meu Pai, amanhã acordar assim, fortalecida, para buscar o teu Espírito e para nos alimentar ainda mais. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só e a gente continua no sábado, ok?